O objetivo dessa mesa redonda aqui, que nós propomos, né, como mais uma atividade, proporcionar um diálogo acerca do direito de autodeterminação dos povos indígenas, associando com as discussões relativas à efetivação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, no que se refere ao dever dos Estados signatários de promover a consulta prévia, livre e informada. A Convenção 69 ela foi assinada pela 76ª Conferência da OIT em 1989. E a ela, né, já havia uma convenção sobre populações indígenas e tribais datando de 1957. Em 1989, então, a convenção promove uma atualização e uma ampliação dessa convenção de 1957. O Brasil ratifica, né, se torna signatário, assumindo obrigações perante a Organização Internacional do Trabalho, em 2004, por meio do Decreto 5.051, promulgando, assim, a Convenção 169. Eu registro apenas, de início, que a Organização Internacional do Trabalho, embora a Convenção 169 ela trate da questão relacionada a povos tribais e povos indígenas, ela, na verdade, é uma organização de envolvimento, de responsabilização e definição de direitos no âmbito de três elementos, que são os trabalhadores, empregadores e governo. E daí se poderia perguntar por que a questão indígena está sendo tratada numa convenção que é tripartite, empregadores, trabalhadores e governo. Foi um espaço, né, que se conseguiu dentro do sistema internacional. Até 1989 não havia especificamente uma declaração sobre direitos dos povos indígenas, que só foi assinada em 2007, mas não há ainda uma convenção específica. E a Convenção, né, 169, ela acaba substituindo, né, ocupando, na verdade, essa lacuna do sistema internacional em relação aos direitos dos povos indígenas. De qualquer modo, é importante ressaltar que a Convenção 169 ela é marco na incorporação no sistema internacional do direito à consulta prévia, livre e informada relativamente às questões que envolvem os interesses dos povos indígenas e comunidades tribais. E, especificamente no artigo 6º dessa convenção, nós vamos encontrar a referência à consulta, no sentido de, apenas para contextualizar, a Convenção 69 estabelece que, e nesse sentido, há a obrigatoriedade dos Estados signatários de promover a implementação e a efetivação dessa convenção, que será objeto da nossa conversa aqui hoje, considerando o atual cenário que não está sendo tão favorável aos direitos dos povos indígenas. Então, dentre as disposições da Convenção, nós vamos encontrar, né, consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Estabelecer
os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis na adoção de decisões efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes. Estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições representativas dos povos e, nos casos apropriados, favorecer os recursos necessários para esse fim. A Convenção estabelece não só o direito e o dever dos Estados de promover a consulta, mas que ela seja livre, informada e de boa fé. E nesse processo, o que nós temos, na verdade, transversalizando o debate sobre a efetivação da Convenção 169, é a questão relacionada à autodeterminação dos povos indígenas. Autonomia e autodeterminação. Em que consiste a autodeterminação dos povos indígenas em relação à questão da consulta prévia e as temáticas que são de interesse dos povos tradicionais e dos povos indígenas. Em particular, nós vamos centrar a questão aqui relacionada aos povos indígenas. Os nossos palestrantes aqui presentes, eu vou apresentar Ana Catarina Zema. Ela é historiadora, doutoranda no programa de pós-graduação em História da Universidade de Brasília e é também pesquisadora, membro do grupo Moitará, vinculado à Faculdade de Direito, também da Universidade de Brasília, e ela fala sobre a recente experiência da América Latina de movimentos autonomistas. Otton Leonardos, professor Otton Leonardos, ele é doutor, geólogo, professor emérito da Universidade de Brasília e professor do mestrado profissional em sustentabilidade junto a povos e terras indígenas no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Nós vamos iniciar, então, com a fala da Ana Catarina, agradecer a presença de todos vocês aqui. Bom, então, boa tarde, boa noite a todos, né? É uma honra estar aqui com vocês. Quero agradecer, né, o convite da Sandra e eu já falei para ela pessoalmente que foi muito significativo para mim esse convite, né? O tema, então, que eu propus para a gente começar a nossa conversa hoje aqui é falar um pouquinho sobre o direito à autodeterminação, né? Como historiadora, eu queria propor para vocês um pouco da história, então, desse direito da autodeterminação e como que nessa história, né, ele acaba, como que ele foi, vamos dizer assim, adaptado até poder ser aplicado para os povos indígenas, né? E eu devo falar também um pouquinho sobre os movimentos autonomistas da América Latina, o que não é tarefa fácil, né? Porque é tudo muito recente, as informações que a gente tem, né, chegam com a gente um pouco de atraso e são situações, são movimentos que estão em processo também, né? Então eu vou tentar passar um panorama geral, mas o objetivo é a gente terminar essa conversa, então, com uma reflexão maior sobre o que é autonomia, né? O tema da mesa é livre consulta, mas a gente vai ver que tanto a livre consulta, esse direito de participação, quanto o direito à autonomia, eles estão, então, diretamente ligados, eu acho que eu não exagero se eu dizer que eles são oriundos, né, ao direito à autodeterminação indígena, né? Então, autodeterminação e autonomia são conceitos, na verdade, jurídicos que não têm uma definição certa, uma definição segura, não tem um conteúdo ainda seguro, né? A livre determinação, desde cedo, ela vai se apresentar como a principal reivindicação do movimento dos povos indígenas no mundo, né? Então, é assim, a unanimidade, todos os povos indígenas, num determinado momento, começam a demandar autodeterminação e autonomia, né? Esse conceito de autodeterminação, ele tem uma história.
Isso quer dizer, principalmente, que ele vai mudar ao longo do tempo, como eu falei, né? Ele vai acabar tendo que ser adaptado à situação dos povos indígenas, né? Então, só para a gente fazer assim um panorama geral, para a gente entender melhor o que é autodeterminação ou livre determinação, esses dois termos são sinônimos, né? A gente pode ir lá na Revolução Francesa para começar a contar a história desse conceito, mas vamos lembrar aqui um pouco do imediato pós-Primeira Guerra, né? A gente tem aí a situação das minorias étnicas na Europa, e então esse direito à autodeterminação começa a ser pensado para atender essas minorias étnicas, sobretudo no que diz respeito a direitos linguísticos, religiosos, nesse sentido, né? Em seguida, a gente tem que citar, fazer referência a Lenin, né, no contexto da Revolução Russa. Ele desenvolve, então, uma teoria da autodeterminação, porque ele teve que lidar com as questões, o problema da acomodação, exatamente, das nações na URSS, né, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Lembrando que, então, a gente tem aí o primeiro Estado multinacional do século XX, né? E no pós-Segunda Guerra Mundial, aí sim o princípio, né, esse conceito de autodeterminação começa a ganhar força, né, nesse contexto de busca pela paz. Ele vai aparecer primeiro como um princípio fundamental do direito internacional, na Carta das Nações, né, que logo no seu primeiro artigo vai colocar como objetivo das Nações Unidas desenvolver relações de amizade entre as nações baseadas no respeito do princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas para o fortalecimento da paz. Até aqui tratava-se de um princípio do direito internacional, né? A partir de 1960, a autodeterminação torna-se norma jurídica, né? Uma série de acontecimentos importantes, basicamente no contexto da Guerra Fria, e a gente está no período da descolonização. Em 1960, a gente tem a Assembleia Geral da ONU, que vai adotar uma declaração de concessão de independência aos países e povos coloniais, ficou conhecida como Carta da Descolonização, né? E logo no seu artigo 2º, ela declara que o famoso artigo que a gente retoma, então, na Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas: todos os povos têm direito à livre determinação, e em virtude deste direito, eles determinam livremente seu estatuto político e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Depois disso, esse direito vai ser confirmado pelos principais instrumentos internacionais de direitos humanos, né, e vai aparecer no artigo 1º comum dos dois pactos internacionais de 1966. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Então, é o mesmo artigo. A partir da redação desses dois pactos, então, o direito à autodeterminação dos povos é inscrito nos direitos humanos, e aí vale a pena a gente entender o que significa essa inscrição, né? Autodeterminação dos povos na sua relação com os direitos humanos, né? A partir daí, a partir desses dois pactos, passa-se então a entender que a autodeterminação ela diz respeito não apenas ao estatuto político dos povos, mas esse direito à autodeterminação, ele envolve também questões políticas, econômicas, sociais e culturais, né? Somente quando o direito à autodeterminação acontece é que um povo pode tomar as medidas necessárias para a garantia da dignidade humana e o pleno exercício de todos os demais direitos, né? É assim que a gente vai entender, então, o direito à autodeterminação quando inscrito nos direitos humanos, né? Bom, então, o direito à autodeterminação tem uma tradição jurídica na história ocidental, mas isso é importante a gente dizer por quê? Para a gente ver exatamente que ele não é estático, né? E que ele teve que se adaptar, ele tem uma história, ele teve que se adaptar
a diferentes situações, né? E ao longo dessa história desse direito à autodeterminação, os titulares desse direito foram se multiplicando, né? Então vamos falar agora da aplicação desse direito aos povos indígenas especificamente. E por que que esse direito, depois da Carta da Descolonização e dos Pactos de 1966, ele teve sim que se adaptar, sofreu uma evolução conceitual para poder ser aplicado aos povos indígenas, né? Então é a principal reivindicação dos povos indígenas. Para eles, para os povos indígenas, por intermédio desses direitos, desse direito à autodeterminação, eles anseiam ver reconhecido o seu direito de controlar seu destino, sua história, de acordo com suas próprias instituições e sua visão de mundo. Mas eles reivindicam também, através desse direito, e é por isso que a gente está aqui nessa mesa, né, a participarem das decisões que os afetam e escolherem, enquanto entidade coletiva, os acordos que vão garantir a sua perenidade como povo, né? A gente vai ver, desde as primeiras reivindicações do movimento indígena no mundo, que essa demanda por autodeterminação, ela não significa secessão, ela não significa um desejo de separação do Estado no qual eles vivem, né? Muitos observadores e juristas vão concordar que a falta do reconhecimento desse direito constitui a principal fonte de problemas que os povos indígenas enfrentam, né? A autodeterminação, sob todos os aspectos, é uma preliminar essencial para que os povos indígenas possam, de fato, gozar dos seus direitos fundamentais, determinar seu futuro e conservar, desenvolver e transmitir às gerações futuras sua especificidade étnica. Aí a importância do direito à autodeterminação para os povos indígenas, né? A aplicação desse direito para os povos indígenas suscitou, então, uma série de objeções e muito debate no contexto da ONU, né? Então, duas principais objeções, né? Foram mais de 11 anos de debate em torno dessa questão. Foi o tema mais polêmico da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, né? E duas objeções principais, então. A primeira com relação ao termo povos, né? Muitos estados vão se posicionar contra o termo povo e vão sugerir, então, que se mantivesse o termo de populações, que é um termo mais neutro, né? E a segunda objeção diz respeito à questão da integridade territorial, né? Eles vão dizer, então, que os povos indígenas não poderiam beneficiar do direito à autodeterminação da forma como esse direito foi reconhecido aos outros povos, mas sim através de um direito de autonomia, né, que acaba sendo uma limitação do direito à autodeterminação. Então, quanto ao termo povos, né, esse termo no debate aí da declaração, autodeterminação dos povos. Bom, por causa exatamente do contexto da descolonização e daqueles países que a gente já citou, o direito à autodeterminação acabou sendo assimilado às populações dos territórios sob dominação colonial, né? Então, o direito à autodeterminação, nesse contexto da descolonização, se define essencialmente como um direito à descolonização reservado para a libertação dos povos colonizados em territórios não metropolitanos, né? De acordo com essa interpretação inicial, o direito à autodeterminação se aplicaria, então, apenas a povos subjugados, submetidos à dominação e exploração estrangeira. Os países que colocaram a objeção com relação ao termo de povos vão dizer que os povos indígenas não entrariam, então, nessa categoria e, por isso, não teriam o direito à autodeterminação, porque eles não se encontram mais numa situação colonial. Aí, nessa época, nesse contexto, vai surgir a ideia, né, o conceito, a teoria do colonialismo externo, né? O Rodolfo Stavenheim, Pablo Casanova vão explicar, então, que os
os povos indígenas vivem sim em um tipo de situação de colonização interna dentro dos estados, né, porque os métodos de exploração são idênticos, com marginalização política, econômica, social e cultural. Finalmente, em 1989, a Unesco, numa reunião de experts, então, propõe não uma definição, mas elementos característicos para o que seria o povo, né, nesse sentido. Então, ela enumera tradição histórica comum, identidade étnica, homogeneidade cultural, unidade linguística, afinidades religiosas e ideológicas, laços territoriais e vida econômica em comum, né? E, sobretudo, o grupo tem que expressar esse desejo de ser identificado como povo, né? A partir dessa enumeração aí dessas características, Rodolfo Stavenheim vai propor, então, um conceito, uma definição de povo, nesse conceito, né, leva-se em consideração todos esses elementos, e os povos indígenas vão passar a ser chamados de povos no contexto da ONU e não vão ser mais tratados como minorias, né, nesse sentido. Hoje a expressão é globalmente aceita. Com relação à questão da integridade territorial, a gente está falando ainda da questão da adaptação do direito à autodeterminação no contexto da ONU, né? Então, a descolonização, e por causa da descolonização, vai ter uma assimilação entre direito à autodeterminação e independência, por causa desse contexto da descolonização, né? Os governos pouco favoráveis às reivindicações indígenas vão concluir que os povos indígenas só poderiam ser titulares do direito à autodeterminação, de um direito à autodeterminação limitado dentro das fronteiras do Estado e do quadro constitucional do país, né? E vão dizer que então vai ser suficiente um direito à autonomia nesse sentido. Aí surge um outro conceito nesse debate, que é o conceito de autodeterminação interna e externa. A gente não precisa entrar nisso, né? Mas é importante dizer que, aí a gente está numa discussão de doutrina mesmo, né? É importante dizer que a autodeterminação, uma autodeterminação interna, é o mesmo que reconhecer que existe uma assimilação entre autodeterminação e secessão, né? Então, se existe uma diferença entre autodeterminação externa e interna, é como se a gente estivesse dizendo que existe a possibilidade de secessão, e a gente também acaba fazendo uma confusão, e aí que é interessante a gente pensar nesse direito à livre determinação. A confusão entre a substância, o sentido desse direito e as suas modalidades de exercício, né? Isso em torno da discussão da autodeterminação interna e externa, né? Então, o James Anaya, que é um dos grandes estudiosos do assunto, ele vai dizer o seguinte, que para você entender o direito à autodeterminação, é preciso considerar, enquanto direito humano, né, é preciso considerar que esse direito ele repousa sobre alguns valores, e o primeiro desses valores é exatamente aquele que diz que todos, indivíduos ou grupos, têm o direito de determinarem livremente o seu destino, isso como valor, né? Com relação a como que os povos indígenas veem esse direito, né? Então, os representantes dos povos indígenas, no contexto da ONU ainda, expressaram em muitas ocasiões sua concepção de autodeterminação. Érica Dais, que foi a presidente do grupo de trabalho durante mais de 20 anos, ela fez um estudo onde ela vai mostrar que as palavras que mais frequentemente apareciam para traduzir o sentido desse conceito entre os indígenas eram liberdade, integridade e respeito. Para os povos indígenas, a autodeterminação significaria a liberdade de viverem conforme seus valores, suas crenças e de serem respeitados pelos não indígenas, né? Para eles é uma questão de sobrevivência, como eles mesmos vão dizer. Eles vão dizer também que não se trata de um direito que pode ser dado ou tomado. É um direito inerente, né, que decorre exatamente do seu estatuto de povo. Ele existe, pouco importa
se os governos reconheçam ou não, de acordo com os representantes dos povos indígenas, né? Então, agora na legislação, só uma questão de normativa mesmo. Antes da declaração, foi feito um projeto de declaração. E esse projeto, lembrando o Armédio, que ele disse ontem sobre os detalhes no direito e a importância dos detalhes no direito, esse projeto era muito mais completo no que diz respeito à autodeterminação, ao reconhecimento desse direito à autodeterminação. Então, ele tinha um artigo 31, que falava especificamente da autonomia como uma das modalidades de exercício do direito à autodeterminação, e esse artigo 31 ele vai desaparecer na hora da discussão do projeto na declaração, né? Permanece então o artigo 3, que é uma repetição do artigo 1º dos pactos, enfim, e o artigo 31 dizia o seguinte, que os povos indígenas, como forma concreta de exercer seu direito à livre determinação, têm o direito à autonomia e ao autogoverno em questões relacionadas com seus assuntos internos e locais, em particular cultura, religião, educação, informação, meios de comunicação, saúde, emprego, bem-estar, atividades econômicas, gestão das terras e recursos, meio ambiente e o acesso de pessoas que não são membros aos seus territórios. Essas eram todas as questões detalhadas aqui no artigo 31 do projeto da declaração, que vai desaparecer na declaração exatamente por causa desses detalhes, né? Então, na declaração de 2007 fica o artigo 3, que todo mundo já conhece. Todos os povos têm direito à autodeterminação. E logo na sequência, o artigo 4, que entra aqui para substituir o artigo 31 do projeto. E nesse artigo 4 é que a gente tem o direito à autonomia dos povos. Então diz o seguinte, os povos, no exercício do seu direito à autodeterminação, têm direito à autonomia e ao autogoverno nas questões relacionadas aos seus assuntos internos e locais, assim como a disporem dos meios para financiar as suas funções. Então, a gente vê que não tem aquele nível de detalhamento do artigo 13 e a gente pode fazer também uma interpretação rápida, né, do fato desse artigo 4 vir logo depois do artigo 3, que é o artigo que declara o direito à autodeterminação. Então, acaba tendo, de certa forma, uma assimilação entre autodeterminação e autonomia. Eles têm autodeterminação, mas uma autonomia suficiente nesse sentido, né? Enfim, autonomia, então. O que é autonomia? A Convenção 69 já está acabando, né? A Convenção 69 que a Sandra falou é ambígua sobre a questão. O direito à autodeterminação e a autonomia não são claramente mencionados, mas a Convenção retém sim uma abordagem segundo a qual os povos indígenas devem ter o máximo de controle sobre sua vida, né? Na prática, autonomia na prática. Então, o que está acontecendo nos países da América Latina hoje com relação a essas demandas de autonomia dos povos indígenas? Como vocês viram, a gente tentei mostrar assim muito rapidamente, a gente não tem um conteúdo bem definido na legislação de autonomia. O fato é que essa autonomia, quando ela acontece na prática, ela vai depender muito dos contextos locais, né, e das necessidades desses povos indígenas, né? O que eles precisam para que essa autodeterminação aconteça é que vai, de certa forma, delimitar os contornos dessa autonomia, né? E, claro, tem que se levar em consideração o contexto político do Estado, o momento, né, que o Estado está reconhecendo essa autonomia, etc. Então, na prática, o que a gente tem? 6 países na América Latina que incluíram já alguma forma de autonomia territorial indígena e multiétnica nas suas constituições. Panamá, 1972. Nicarágua, 1987. Colômbia, 1991. Venezuela, 1999. Equador, 2008. E Bolívia, 2009. Cada situação, a gente está falando aqui
de países que incluíram na sua Constituição a autonomia territorial, reconheceram, né, e de certa forma acabaram, vamos dizer assim, mudando as suas estruturas políticas e territoriais para abrigar essas demandas de autonomia, né? Cada caso desse é um caso, e a forma como a autonomia tem acontecido nesses lugares também é muito específica e depende, então, desses contextos locais. Só para dar um exemplo, na Colômbia, né? A Colômbia, a Constituição da Colômbia, com relação à autonomia, talvez uma das mais precisas, né? Na definição dos territórios, enfim, da delimitação dos territórios. Acontece que os povos indígenas, a nível local, a nível interno, eles têm, por exemplo, que lidar com os conflitos armados, né? Então, tudo isso vai mostrar, né, esses aspectos realmente específicos dessas autonomias. Esses 6 casos que a gente citou aqui, não dá tempo de falar mais de todos eles, eles podem ser considerados exitosos nesse sentido, né, na medida em que provocaram mudanças nas estruturas políticas. A gente tem na América Latina, México, o caso famoso do México, né, com o Exército Zapatista de Libertação Nacional. A gente tem também o caso da Guatemala e o caso do Peru. Esses a gente vai dizer que eles não foram exitosos na medida em que eles não tiveram esse reconhecimento por parte dos estados, né? Mas, enfim, o que significa essa autonomia, então, nesses 6 casos que já foram reconhecidos nas constituições, né? Transferência de níveis variáveis de capacidade nas tomadas de decisão, transferência de competências administrativas a autoridades locais, indígenas ou multiétnicas, criação de estruturas políticas de autogoverno que funcionam dentro de uma jurisdição que também tem que ser legalmente reconhecida e, é claro, a demarcação do território étnico, né? Da experiência desses casos, algumas evidências. A primeira delas é que não há separatismo, não se trata de uma questão de secessão, de separação, e não tem, portanto, ameaça à integridade territorial do Estado, né? E é inegável que essas experiências autônomas têm, sim, colocado em questão os conceitos tradicionais de soberania do Estado, né? Bom, para concluir, autonomia indígena e transformação do mundo. Por quê? Né? O que essas autonomias, já que é tão difícil a gente entender o conteúdo, eu falei desses casos específicos, né? A gente acessar de fato o conteúdo dessas autonomias, que são experiências tão particulares e específicas, o que essa autonomia significa para o indígena e o que ela pode querer dizer para nós nesse sentido, né? Então, o convite que eu faria a vocês é nesse sentido. A gente tem que pensar a autonomia, para ela ser compreendida, ela tem que ser compreendida primeiro com relação a uma heteronomia, né? Ou seja, uma heteronomia que a nega e a oprime antes que ela se manifesta. Então, essa autonomia indígena é uma reação, sim, a uma heteronomia. Entender as autonomias indígenas, então, a partir desse confronto, desse diálogo, enfim, entre uma dinâmica externa e uma dinâmica interna. A dinâmica externa, a gente vai dizer que essa situação mundial que a gente está vivendo hoje, mas que é histórica também, que fragiliza os povos indígenas. E a dinâmica interna, que é essa autonomia dos povos indígenas e que a gente vai ver, ela manifesta a alteridade indígena ao mesmo tempo em que ela aparece como um recurso de diálogo crítico com o mundo exterior. É isso que é a autonomia indígena. Elas expressam, né, alternativas, elas são expressões de alternativas para um outro mundo possível. É isso que a gente tem visto por aí. São premissas de um pachacutic, que é um termo quechua, que quer dizer mudança de direção. Então, essas autonomias indígenas, elas devem ser vistas também como premissas para uma mudança radical do mundo, uma mudança radical de direção.
eu proponho também a gente pensar essas autonomias a partir da ideia de conatus, o conatus indígena. Conatus é uma expressão, é um termo latim que significa esforço, impulso, tendência e inclinação. Na psicologia, conatus refere-se a essa inclinação inata de uma coisa para continuar a existir, a se aprimorar. É o desejo instintivo de viver. Louis Dumont, o antropólogo francês, ele vai trazer esse conceito da psicologia, da metafísica para a antropologia, e ele vai falar de um conatus cultural, né? Que seria a tendência de toda cultura, de todo grupo, a perseverar em seu ser, seja dominando outras culturas, seja lutando para não ser dominado. Autonomia indígena, conatus indígena, impulso, desejo instintivo de viver para não ser dominado. Então, conatus nesse sentido, tem essa dinâmica externa que força eles a uma reação que a gente vai chamar de dinâmica interna, autonomia ou conatus indígena. Essa dinâmica externa vocês já conhecem, a gente não precisa relembrar os seus efeitos negativos para os povos indígenas, né, considerando aí o contexto da globalização e tudo que vem junto, né? Mas o que vale a pena a gente pensar essa autonomia, eu já estou concluindo, é que diante desse contexto de globalização, que tem de fato fragilizado os povos indígenas, aparece então esse impulso de sobrevivência, que é a autonomia, porque é tomada de controle sobre o seu destino. Ela se constitui também uma retomada de si. E quando a gente estuda os movimentos indígenas, a gente vê, por exemplo, o processo de mudança do nome, né? Quando começa a surgir essas demandas de autonomia, muitos grupos indígenas vão mudar a sua denominação. O exemplo que me vem à memória agora é o dos esquimós, né? Que deixam de ser, que exigem não serem mais chamados de esquimós, por causa da conotação pejorativa, e passam a ser conhecidos por inuites, né? Enfim, então faz parte desse processo, dessas demandas de autonomia, essa questão da retomada de si, né? O caráter histórico, a atualização do mundo. Então eu queria dizer o seguinte, para a gente, o que isso quer dizer para a gente? Então a autonomia, ela vai mostrar para a gente, ela vai revelar, ela vai manifestar essa alteridade indígena nessa forma de reação mesmo, né? Ela nos convida então a considerar os indígenas como atores sociais históricos, para que a gente possa compreender o processo transformador dessas dinâmicas e a implicação dessas dinâmicas sobre o nosso sentido de produção do mundo, porque todo mundo, não é preciso dizer que a atualização do mundo é o resultado dessas relações com o outro, né? E como é que isso se dá, na verdade? Se a autonomia, como que a autonomia manifesta essa alteridade indígena? Então a gente tem visto nos movimentos indígenas, nas lideranças indígenas, uma recuperação dessa autoridade, por exemplo, não só nas suas instituições, nas suas tradições, na valorização das suas tradições, mas a gente vê organizações, tipos de organizações comunitárias que são diferentes do mundo externo, que são diferentes do mundo externo. Então a gente vê ressurgirem, né, vários valores e conceitos, por exemplo, pensando nos zapatistas, o conceito do mandar obedecendo, né, ou então lá pensando nos povos da Bolívia, do Equador, a ideia do buen vivir. Então, à medida que eles resgatam, né, e mostram para a gente que eles são atores históricos do presente e que eles estão colocando esses valores, de certa forma, em prática, eles estão querendo, sim, dizer algo para a gente, que um outro mundo é possível. Eu acho que é mais ou menos por aí, gente. Obrigada, obrigada. Tá ótimo, Ana. Eu passo a palavra aqui para o professor Otton Leonardos, que fala sobre a questão de sustentabilidade
das terras, territórios indígenas e as razões da consulta prévia. Nada é possível enquanto não acontece. Está lá no mural do Mandela, e voltando ao Mandela, a nossa presidenta, num discurso belíssimo, ela colocou a solidariedade do povo brasileiro, o funeral do Mandela, do povo brasileiro de herança negra, e um funeral do Mandela na luta pela liberdade. Liberdade de procurar o seu próprio destino. E aí vou ligar com a minha predecessora, historiadora. É muito complexas as questões, são questões filosóficas que estão na base do direito. Questões que eu diria que estão na letra das leis, mas mais ainda no espírito das leis. Por que as leis são feitas? As leis são feitas, e aí é contingência histórica, são feitas até pouco tempo, foram feitas para prosseguir a dominação de quem detém poder. E, felizmente, eu tenho grande orgulho de ser brasileiro por causa da nossa Constituição Cidadã, de 88, que ela, sabendo ler os princípios por detrás das Nações Unidas, Declaração dos Direitos Universais, da Convenção 69 e, sobretudo, é difícil separar o que é causa e o que é efeito. Isso é um movimento conjunto da humanidade que, de repente, vê, nós estamos doentes. É preciso mudar a mudança. É preciso buscar um novo paradigma que na Agenda 21, no seu preâmbulo, realizado no Rio em 1992, a determinados momentos, que os humanos se tornam mais humanos e vê coisa acima deles. Então, de repente, 180 países unanimemente votam uma agenda. E nesse preâmbulo vê a necessidade de mudança de paradigma, das mudanças para aquilo que anteriormente, na década de 60 e 70, se chamava a busca de um ecodesenvolvimento, o desenvolvimento da teia da vida como um todo, onde se insere uma economia que não é essencialmente a economia de mercado, mas é a economia natural, onde os somatórios das mudanças ele é igual a zero. Uma economia que circula os bens. E aí houve vários, não vou me meter, mas na própria Rio 92, o Henry Kissinger, representando o governo americano, ele propõe a mudança do nome de ecodesenvolvimento para o desenvolvimento sustentável, inclusive usando o termo desenvolvimento como se usa na economia neoclássica, um crescimento econômico. E aí esse termo fica bastante incompatível, porque o desenvolvimento também significa evolução. A humanidade, como a teia da vida, ela está numa direção, segundo alguns filósofos, em direção à complexidade, aos tecidos cada vez mais complexos, a separatividade da vida começa a se juntar, formando organismos complexos, em direção a maior solidariedade, inclusive a uma convivência de
da pluralidade, da diversidade, num organismo que ligue todas as coisas, como o caso da floresta amazônica, onde as pessoas não estão sozinhas. Não existe mais ser sozinho, ser separado do mundo. Então, nós estamos todos numa rede, inclusive nossa existência é uma rede, né, que a gente chama de rede da vida, ligada aos rios, às florestas, aos seres que nos acompanham. Nós não estamos separados deles. Então, voltando para os princípios de sustentabilidade. Então, hoje que ficou na moda, tudo precisa ser sustentável. O adjetivo, né, é apropriado de uma maneira tão não só arrogante como triste. Nossos governantes apropriam do termo para favorecer novamente um modo de produção capitalista. E você é culto. É difícil fazer. Tem momentos que a gente fica procurando as palavras para não ser ofensivo, né? Mas é necessário haver mudança de paradigma. Então, esse termo de desenvolvimento sustentável aqui trouxe tanta esperança, porque nós vamos finalmente mudar, né? Um novo modo de viver, um novo modo de estar no mundo, né? Um modo solidário de viver. Isso começa a ser desconstruído ao mesmo tempo que a própria Constituição passa a ser desconstruída. Mas a Constituição está ainda lá, né? E ela é a nossa luz. E seu artigo, que é maravilhoso, o artigo 225, onde do direito à vida ecologicamente equilibrada. Eu acho que isso, hierarquicamente, né? Existem outras, inclusive cláusulas pétreas, princípios da Constituição, por exemplo, do direito à vida. E ela está lá. Voltando à sustentabilidade, e voltando na questão filosófica, o que vem em primeiro lugar é o direito à existência. E isso está em todos os princípios, sempre em todas as constituições do mundo. Quer dizer, há um imperativo aqui que domina, não é a economia que vem em primeiro lugar. Eu diria até a economia natural pode vir em primeiro lugar. As relações entre as coisas e pessoas. Não pode dominar e tirar do outro, mas é o direito à existência. E aí a questão da autodeterminação é aquele direito à própria existência que está em jogo. E quando a nossa historiadora conhece como é que se deu a existência, a luta indígena para continuar existindo. Então, em primeiro lugar, a questão da sustentabilidade, e há várias correntes que interpretam diferentemente a questão de sustentabilidade dos negócios, do agrobusiness. Então, você vê no Ministério da Cultura, é necessário que o agrobusiness sobreviva, que tenha perpetuidade. E as questões éticas, as questões que prevalecem na nossa Constituição e que precisam ser realmente colocar em prática as questões de sustentabilidade. Eu vou ver que essas questões de sustentabilidade das terras indígenas, até pouco tempo, nossos irmãos indígenas
eles tinham a sustentabilidade das suas terras, porque eles ficavam relativamente isolados do contato. E mesmo os contatos desde o século XVI, XVII, XVIII, não tiravam a sustentabilidade de seus territórios, mas atualmente 50% dos indígenas já estão na cidade. Então, perderam seus territórios físicos. Se você olhar onde existe, onde a natureza ela tem resiliência, onde a teia da vida tem saúde, são exatamente os territórios indígenas. Pensei que o Álvaro Tucano estivesse aqui, mas o povo dele sofreu, porque veio o Estado e fez um parque nacional em cima das terras indígenas, já demarcadas, inclusive sob a posição do Parque Nacional, e colocou uma única pessoa para administrar o Parque Nacional de mais de 1 milhão de hectares. E colocaram os índios como criminosos, tiveram que sair de suas terras, porque estavam ocupando o Parque Nacional. Quer dizer, é um Estado que tem um discurso dos 225, mas que não coloca a sustentabilidade da vida em primeiro lugar, e sim a letra da lei e não o espírito da lei. Então, o que eu quero chegar aqui é para dizer que os indígenas que ainda têm a sua própria cultura, que vivem nas suas aldeias, de acordo com as suas tradições, eles são os nossos professores de sustentabilidade, de botânica, de zoologia, de entender a natureza, os processos da natureza, como funciona o clima, o tempo, os rios. Entender não só academicamente, ou melhor, colocando melhor, entender uma percepção do todo. Vivendo o dia a dia e conhecendo o dia a dia de cada planta, de cada animal, de cada riacho. Mas é que os nossos acadêmicos, eles têm uma visão muito limitada e agora eles começam a entender a sabedoria indígena. Então eu acabei de voltar de um fórum mundial de ciência, onde a inovação que está vindo é quando os cientistas começam a perceber a sabedoria e o conhecimento atrás dessa sabedoria indígena. Então, por exemplo, entender a geometria, a dinâmica dos climas, que o que eles entendem há 2000 anos. Então, como é que correm os rios, como é que a floresta chupa as nuvens, né? E o cheiro da floresta, o espírito da floresta, entender isso, mas entender com a alma, né? Inclusive, eu vejo assim, há poucos indígenas aqui, ou pelo menos não dá, mas eu queria fazer esse diálogo com a alma indígena de cada um de vocês. Porque é uma questão de sobrevivência da alma, da nossa essência brasileira. Porque se a gente não tem alma, a nossa alma vai ser colonizadora, como está dentro das nossas universidades, nós estamos havendo uma colonização e neocolonização interna. As nossas lógica, os nossos valores, inclusive, são dos colonizadores. Então, continuamos sendo um país de colonizadores e colonizados. Cadê a nossa criatividade? Então, já a gente se desperta na própria universidade para
colocar os princípios por detrás da nossa Constituição, desenvolver uma pluralidade e de conviver das lógicas diferentes para poder construir esse novo que o professor nos falou. Então, eu tive agora um aluno de doutorado que terminou a sua tese, demonstrando que a nossa sociedade, inclusive as sociedades indígenas até certo ponto, mostrando todos os sintomas patológicos do modo de viver atual. Vou voltar um pouquinho, não da Revolução Francesa, mas bem atrás, sobre os princípios de direito, né, onde as leis se fizeram para limitar aquilo que os gregos chamavam da híbris, da desmesura, da falta de medida. Para os gregos, na construção, né, de uma democracia, né, eles colocavam que o excesso de poder para dominar o outro, o excesso de ter mais do que pode, ter mais do que além da necessidade. Então, rico não é aquele que tem acima de sua necessidade, não é aquele que atende às suas necessidades. E os indígenas souberam atender suas necessidades todas de viver em plenitude, sem precisar tirar do outro. Em algumas línguas, os indígenas não têm nem o verbo ter, né, o possessivo, né? Eles valorizam, certo, mais o estar, o ser, do que o ter, e o excesso de aparecer. Essa talvez seja a nossa grande patologia da sociedade atual, de querer aparecer, de consumir para aparecer, consumir o que não precisa, daquele narcisismo, né? Então, esse mostrar, esse realmente é um momento de refletir para construir o novo, porque senão nós estamos todos, inclusive a grande parte dos indígenas que são aculturados, também estão apresentando esses sintomas todos patológicos, né, de não saber estar no mundo, quando eles ainda são os detentores, os guardiões dos rios, da floresta, e com um patrimônio bastante significativo de sensibilidade. Quando hoje, não tem mais cedo, vimos o que está acontecendo com os povos guaranis. A violência entre os povos estão perdendo esse patrimônio maravilhoso que identifica a alma brasileira perante o mundo inteiro. O brasileiro, até pouco tempo, né, era o mundo inteiro nos admirávamos pela nossa sensibilidade e várias coisas, culinária, higiene, e tantas coisas que vêm das qualidades indígenas. Já estou chegando para encerrar, só para começar a trazer algumas questões. E realmente falei da Dilma, vou falar do Lula. Presenciei o presidente Lula sendo ovacionado por
35 mil pessoas, indígenas, após a Serra do Sol, onde ele dizia: nunca na minha vida eu vi qualquer comunidade indígena a pleitear algo que ele não tinha direito. E nós estamos num momento muito perigoso, mas é também um momento de oportunidade, onde o Congresso Nacional está sendo dominado pela bancada ruralista, que estão tirando os direitos dos povos indígenas de ser sua autonomia. Eu nem cheguei a tocar nas razões da consulta prévia, livre e informada, mas isso para mim é tão óbvio, porque as terras indígenas demarcadas ou não é um direito alienável, né? E está na Constituição. E isso não pode qualquer ruralista invadir impunemente uma terra indígena e passar a mão na cabecinha deles. E aí é o que o sistema de justiça desse país está fazendo. Por exemplo, existe todo o Ministério Público. O Ministério Público concede liminares indígenas a favor dos indígenas, aí vem um juiz amando não sei de quem, não, indeferido pela ordem econômica e social. Isso para mim é um resquício de ditadura que precisa ser banida. Eu acho que esse Fórum dos Direitos Humanos, eu vejo que o nosso país ele realmente pode ser um líder mundial de mostrar aos demais países que aqui pode haver um convívio de uma pluralidade cultural e como desde cedo montanha, no século XVII, ele, ao estudar, ter conhecimento dos povos indígenas, ele mostrava que naquele tempo não se falava em sustentabilidade, mas que era a diversidade social que dava estabilidade a uma nação. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser uma referência de convívio plural, onde vários modos diferentes de estar no mundo convivem e que a gente possa realmente construir as mudanças necessárias em direção a um mundo mais habitável. Então é isso que eu queria refletir, mas nós que temos alma indígena precisamos trazer essa alma, perceber o que é isso. Nossa própria substância está de novo, né? E acho que já é tempo de nós começarmos a conversar uns com os outros para, dentro da academia, chamar os povos indígenas, os detentores do conhecimento indígena para nos ensinar e não o contrário. Obrigado.
para fazer uma contextualização em termos da situação mais recente em relação ao Brasil em particular e destacar um pouco uma experiência, algumas experiências recentes na América Latina. Mas antes disso, é interessante a gente fazer essa aproximação da fala, tanto da Ana quanto do professor Otton, que está diretamente relacionada a essas estruturas de dominação, da relação hierarquizada de caráter étnico entre não indígenas e indígenas. Não indígenas que ocupam os espaços de poder, que ocupam os espaços de deliberação, e não há participação, não há representações indígenas que possam, de maneira efetiva, interferir no processo de tomada de decisão. Haja vista as medidas legislativas que são aprovadas no âmbito do Congresso Nacional, sem consulta, e a Convenção 169 ratificada, né, promulgada pelo Brasil em 2004. Então, na melhor das hipóteses, de 2004 para cá já haveria de ter essa implementação, ainda que não houvesse regulamentações detalhadas do procedimento. A PEC 215, o PLP, o Projeto de Lei Complementar 227, a Portaria 303 e agora uma reedição de uma outra portaria, na verdade, reedição do conteúdo da Portaria 303, que, em princípio, o governo chama algumas representações indígenas para apresentar o conteúdo, e isso é tomado em tese como sendo uma consulta, ou um diálogo, ou algo de natureza participativa, mas em nada garante que a voz dos indígenas, e essa seria a fala do nosso amigo Tonico Benites, que a voz, que a manifestação dos indígenas seja ouvida, mas uma escuta qualificada e que produza resultados práticos, efetivos, daquilo que a Ana coloca em relação a nos colocar na posição de reconhecer o índio, né, das várias etnias, né, que aqui vivem, como um sujeito do processo histórico dentro de uma relação de alteridade. E esse é o grande desafio de se construir uma sociedade que se pense pluriétnica nesse aspecto. E o professor Otton também ressalta essa questão do direito à existência, que tem sido negada, né, e efetivamente inviabilizada aos povos indígenas por estruturas não indígenas, ou seja, ocidentais, que não consideram elementos de conexão, dos pontos de conexão dessa relação. Hoje nós conversávamos de manhã sobre uma experiência da Colômbia e algumas situações também envolvendo a Bolívia, no caso da construção da estrada. Então você tem projetos desenvolvimentistas, que o professor Otton menciona a questão da sustentabilidade, ela é apropriada e se torna um discurso do Estado para continuar promovendo o desenvolvimento de natureza neoliberal, que é extremamente predatório. Então, o episódio da construção da estrada no território indígena e Parque Nacional Exiboro-Secre, que é o Tipnis, na Bolívia, a reação dos povos indígenas numa movimentação ampliada e contínua de resistência por vários aspectos. E aí, quando se estabeleceu que eles seriam consultados, o próprio processo da consulta é recusado porque existem os elementos de dominação, e que a consulta em si, ela não garante aos povos indígenas poder realmente ter os seus direitos garantidos e realmente efetivados. No caso do Brasil, em 2012 foi instituída, por meio de uma portaria, foi instituído um grupo de trabalho interministerial para estabelecer a regulamentação da Convenção 169. Então, esse grupo de trabalho se reuniu por 3 oportunidades
e, na última oportunidade, a Associação dos Povos Indígenas, por deliberação assembleística das comunidades indígenas, eles se retiraram das conversas nesse GT por justamente constatar que a participação deles iria validar um projeto que é um projeto de governo e que realmente não atende aos interesses e às necessidades, não só interesses e necessidades. E aí, se a gente pensa, nós temos interesses e necessidades que são consideradas dentro da estrutura que nós dominamos. Os interesses e necessidades dos povos indígenas têm que passar pela validação de toda uma estrutura, tem que caminhar dentro de um processo de convencimento e que não tem sido efetivo, porque a resistência é muito grande. Eu acho que, nesse aspecto, talvez a Ana e o professor Otto possam depois, né, voltar e desdobrar um pouco mais. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, como é que está o processo de regulamentação da Convenção 69? Sem uma regulamentação, ou seja, sem um detalhamento, o discurso do Estado não tem como efetivar, ou seja, não tem como implementar a Convenção 69. Mas no âmbito internacional, uma convenção ela se implementa por si. Não precisa de normas regulamentadoras. Mas como a Convenção 69 ela não é tão detalhada, eu acho que a Ana trouxe o componente histórico dessa ausência de detalhamento. Quando tem falho o detalhamento, a lacuna, você cria grande espaço para divergências e para interpretações múltiplas. E dentro dessas interpretações prevalece certamente a interpretação dos grupos que estão no poder e com as suas influências, com as suas redes. O professor Otto menciona a questão, né, dos ruralistas, que não têm só interesses em relação ao Brasil, mas são interesses outros que, efetivamente, nem nós, talvez, consigamos constituir como um obstáculo para as nossas necessidades. E, no caso, a Ana mencionou alguns países. No caso da Colômbia, hoje nós tivemos uma informação diretamente de um integrante do Ministério específico na Colômbia, que trata das questões da consulta prévia. Inclusive, eles estão finalizando uma grande pesquisa sobre como tem sido a implementação na América Latina, e ele nos trouxe uma informação que para mim, que sou da área do direito, é bastante interessante e bastante simbólica no que se refere à construção dos direitos, que não passa pelo texto da lei. Então, na Colômbia, existe uma lei que regulamenta e detalha o procedimento da consulta prévia. Porém, há situações, a lei jamais consegue alcançar e detalhar todas as situações numa situação futura. A lei só consegue visualizar o que já ocorreu, ou o que está efetivamente ocorrendo para regulamentar em termos textuais. Então, toda a construção mesmo da implementação da Convenção 69, ela é resultado das decisões judiciais, em casos específicos, em casos singulares, que está, na verdade, contribuindo para se construir um modelo de consulta prévia que não passa pela lei, ou seja, nem mesmo a lei é capaz de dar conta das situações da regulamentação da Convenção 69. E ainda eu faço uma crítica que depois eu vou levar para colegas indígenas que estão trabalhando, acompanhando essas questões, que na verdade o que se tem que fazer não é fortalecer a Convenção 69, é estabelecer uma convenção indígena específica internacional. A Convenção 69 é da OIT. No começo da minha fala, eu coloquei uma convenção no âmbito de uma organização que é de trabalhadores e empregadores dentro de uma lógica que não alcança os povos indígenas nesse aspecto. Então, o que se tem que fazer é uma luta para que haja uma aprovação dentro de um marco simbólico de normativo internacional, de aprovar uma convenção sobre os direitos dos povos indígenas e que nessa convenção se contemple a dimensão detalhada da consulta, da autodeterminação, no aspecto resgatando o que a Ana trouxe de uma proposta que não foi acolhida no âmbito da Organização das Nações Unidas. É que, em 2007, eu mencionei, aprova-se no âmbito da ONU a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
uma declaração no âmbito internacional, ela tem uma força normativa bastante limitada. Ela pode até impor algumas obrigações em termos de acolher o seu conteúdo dentro de uma perspectiva ética, de respeito aos direitos humanos, mas ela em nada significa uma mudança efetiva para o monitoramento ou responsabilização dos Estados, né, que sejam vinculados. O que precisa mesmo é uma convenção. Ano que vem, 2014, ocorre a Conferência Global sobre os Direitos dos Povos Indígenas e há uma expectativa de que se possa discutir já a aprovação de uma convenção. Então, acho que tem que, na verdade, ao invés de fortalecer instrumentos que não são adequados, na verdade, buscar construir outros espaços e outras estratégias de luta, e nós juntos para poder também romper com essa lógica da dominação não indígena.